Olá, galera do Multiverso Subcultural. Aqui quem fala é o Patolino. Como vão vocês, meus caros ouvintes? E aí, galera, como vai? Fazendo um copy aqui de zoeira. Então, pessoal, bem, o episódio de hoje eu vou falar um pouco aqui do início, mais ou menos, da minha história com burnout lá em 2020, ano passado. Eu acho muito importante esse podcast porque ele tem a ver com a correria de hoje em dia, com esse negócio aí de trabalhar, propaganda daqui e dali, pressão social, pressão para trabalhar mais, para namorar, para estudar. Hoje a comunicação tá muito, como posso dizer, tá muito variada, né? Você pode receber mensagem, você pode receber voz, ligação, e-mail, além das redes sociais também. Isso nos deixa bem conturbado, pessoal. Muito conturbado. Esse negócio do burnout, ele é bem sério. E poucas pessoas estão tratando sobre isso. Aliás. Poucas pessoas estão tratando sobre isso. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa questão aí do burnout. Também do mercado de trabalho, que está muito mais exigente. E, pessoal, é uma coisa séria mesmo. Então, partiu então pra história? Enverruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual, Bem, pessoal, eu vou iniciar aqui a minha história com burnout. E eu comecei trabalhando. Eu vou cortar um pouquinho da parte da minha vida e vou cortar um pouquinho da parte da minha história e vou dar prosseguimento aqui pra um pouquinho nos últimos anos. Vamos botar aí nos últimos 8, 10 anos, mais ou menos. Então, eu comecei trabalhando na área de TI. Eu não tinha curso, eu sempre estudei por livros, por apostilas. Lia bastante coisa a respeito. Também testava também com as coisas que eu tinha em casa e com outras coisas que eu tinha alcance. Então, pessoal, eu comecei trabalhando, então, na área de TI, mais especificamente numa lan house. Naquela época não tinha esse negócio de TI. TI veio de uns 8 anos pra cá, mais ou menos, pelo menos aqui na minha cidade. Mas antes era trabalhar com informática. Comecei a trabalhar com informática em uma lan house. Bem, como não tinha carteira assinada, eu trabalhava mais ou menos 6 horas por dia. Todos os dias, praticamente, da semana. Alguns dias eu tinha folga. Quem decidia isso daí era o dono. Quem decidia a folga era o dono.
Então, era da cabeça dele, então. Era da cabeça dele. Logo após eu sair desse serviço, eu acabei... eu entrei em outro serviço. Trabalhei pelo menos 1 ano sem carteira também. Nada muito seguro. Então, quando eu pedi pra eles assinar a carteira, eles foram lá, pegaram minha carteira, assinaram, ficaram com ela um tempo. Sei que é errado, mas ficaram. E eu comecei trabalhando como na área de áudio. Então, a partir dessa área de áudio, o que eu fiz? Eu resolvi estudar. Resolvi estudar para não ficar estagnado ali onde eu tava, porque eu sabia que aquilo ali não ia dar futuro. Era uma coisa que já tava em decadência, né? Era um serviço que já tava com o pé para extinção, vamos dizer assim. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer a minha formação técnica, então. E a partir daí que eu comecei o acúmulo de coisas. Continuei trabalhando, estudando e fazendo estágio do curso. Meus amigos, sim, tem estágio obrigatório. Estágio obrigatório mesmo. Então, o que acontece? A partir desse ponto aí, eu fiquei fazendo várias atividades por vários anos. Eram cursos presenciais, às vezes academia, e sempre trabalhando e estudando. Bem, eu fiquei mais ou menos uns 6 anos, vamos dizer assim, fazendo essa rotina. Sempre manhã, tarde e noite. O meu serviço geralmente, quando era no período da manhã, era muito cedo. Eu acordava muito cedo, tipo às 5 horas da manhã. Eu tinha que estar acordando pra poder pegar o ônibus. Geralmente, quando eu tinha que pegar ônibus, geralmente em dia de chuva, eu tinha que acordar 8h30, porque, se eu não me engano, 8h15, mais ou menos, o ônibus saía daqui onde eu moro. Então eu chegava muito cedo no serviço. Eu teria que esperar mais ou menos quase uns 40 minutos quando eu chegava no serviço. Então era muito cansativo. Naquela época não tinha Uber, não tinha essas regalias que temos hoje em dia. Então, como não tinha Uber, era táxi, ônibus e táxi, pelo amor de Deus, cara, puta que pariu. Era complicado, cara. Eu não sei te dizer qual era o pior. Não sei te dizer qual era o pior. Então, o que acontece? Geralmente eu ia de bicicleta ou raramente ia a pé. Quando eu via que o dia tava bem complicado, tipo um dia meio frio, ou às vezes meio chuvoso, eu até arriscava a ir a pé. A violência não era tanto aqui na cidade como é hoje em dia, como começou a ser agora nos últimos anos, né? A violência não era tão grande, então dava pra se arriscar a ir pro trabalho, ir pra aula, ir pra qualquer lugar a pé. De bicicleta era uma maravilha, era tranquilo, era 10 minutos. De bicicleta, ninguém te via quase na rua, o pessoal nem te olhava.
e ninguém te pegava, caso alguém quisesse correr atrás de ti, pra te roubar, óbvio. Então, E quando eu trabalhava à noite, saía tarde, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3, às vezes até 6 da manhã, em alguns casos. Então eu tinha uma rotina bem extensa durante o dia. E lá por 2018, mais ou menos, 19, foram 2 anos bem cansativos. Bem cansativos mesmo. Eu já tava sentindo cansaço, eu não tinha mais ou menos noção do que era. Eu tinha uns pensamentos negativos só de onde eu morava, mas eu sempre botava a culpa nisso, né? Na cidade. Sim, a cidade é ruim, mas eu não tinha noção de outras coisas que estavam acontecendo comigo. Então o ano de 2018, 19 foi bem cansativo. Por que cansativo, Patolino? Porque eu me arrastava muito. Eu me arrastava demais para esses lugares. Era, sempre atrasado. Sempre atrasado não, sabe? Porque teve um cara que me ensinou uns esqueminha e uns bizu no trabalho, sabe? Me ensinou os bizus do trabalho, então eu geralmente sempre chegava no horário. Eu vou fazer esse programa outro dia. Eu vou contar esses negócios, esses bizus aí em outro programa. Aqui vai ser só pra falar do burnout, essas coisas aí de emprego. Então, eu comecei a me arrastar e tal, mas eu seguia fazendo. Seguia na minha rotina. Manhã, tarde e noite, sempre fazendo alguma coisa. Então, pro fim de em 2019, eu peguei um serviço que era um horário diferente. Praticamente, durante a semana eu tinha horários diferentes. E as minhas aulas ficaram picotadas. As minhas aulas ficaram... as minhas aulas... como eu fiz alguns aproveitamentos, outras matérias não abriram pra mim. Eu fazia um dia pela manhã, outro dia à tarde, outro dia lá à noite. E eu ia jogando os horários. Os horários do serviço e os da aula e dos outros cursos e coisas de fora que eu fazia. Eu ia encaixando um a um. E final de 2019 eu comecei a cansar muito. Eu comecei a cansar demais. Eu comecei a cansar demais mesmo. Então, final de 2019 eu tava acabando algumas matérias e já tava acabando um estágio também que eu tava fazendo há 2 anos. Eu já tava finalizando os estágios. Tava fazendo alguns cursos também e trabalhando nesse serviço que eu falei agora há pouco. Então, no início lá aliás, bem no fim, em dezembro de 2019, eu resolvi trocar de emprego, tentar pegar um emprego melhor para ver se eu ganhava um pouquinho mais. E eu comecei a dar uma estudada em umas coisas que eu já tinha estudado, voltar, no caso, a estudar, coisa que eu já tinha estudado nos anos anteriores. Então, o que acontece? O que isso daí acontece? O que aconteceu? Tá, beleza. Eu comecei a fazer as entrevistas e tal. Até que um emprego se encaixou. Os horários se encaixaram direitinho.
E eu tive mais ou menos uma semana, acho que um mês mais ou menos, de treinamento intensivo para poder trabalhar naquela empresa. Mas a empresa eram 44 horas semanais. 44 no mínimo, né? E a irritabilidade já tava me subindo, tá ligado? Eu fazia mais ou menos, todos os passos, todos os bizus que um colega meu de um serviço anterior me ensinou. Eu vou falar em outro vídeo sobre isso, que foi um colega de trabalho que já era um cara mais velho, bem mais velho, já idade do meu pai, mais ou menos, já uns 70 anos quase. E esse cara me deu vários bizus. E eu fazia o passo a passo e eu tava vendo que os caras complicavam, os caras criavam alguma coisa pra complicar. Então, com essa pressão aí de estudar pro trabalho, de estudar lá no trabalho e trabalhar na mesma hora, e eu tava finalizando o meu estágio e ainda as minhas aulas. Ainda tava tendo minhas aulas. Então, o que acontece, pessoal? A partir desse ponto, quando eu comecei a pegar esse emprego, a irritabilidade subiu. Até porque eu tava fazendo tudo direitinho lá. E os caras complicavam muito, muito, muito demais. E logo nós fomos pra home office. E beleza. Pô, tava tranquilo. Passou mais ou menos uns 4 dias de home office. Eles começaram a criar estratégia pra poder saber se a gente tava trabalhando. Ficar monitorando. Cara, como eles são criativos pra fazer isso daí. Então eles inventavam cada vez mais coisas. Mais detalhes, mais... Toda hora falavam alguma coisa no Slack. Falavam alguma coisa no Slack só pra ver se a gente ia responder a tempo. Faziam pegadinhas lá de entrar lá numa fila lá de... Uma fila lá de processos lá só pra ver quanto tempo a gente ia demorar pra resolver o processo dele. Então, uma semana depois, mais ou menos, eles começaram com aquele negócio de reunião toda hora. Manhã, reunião de tarde, só pra ver se a gente estava trabalhando. Então, isso aí já tava meio dando nos nervos, sabe? Porque atrapalhava, tirava todo o ritmo do trabalho. Toda vez que principalmente nas primeiras reuniões, eles fizeram por aplicativos diferentes. Então eu tinha que instalar aquele aplicativo, tá trabalhando ali, instalar aquele aplicativo para poder logar no aplicativo e assistir a reunião. Muitas vezes quando eu acabava de instalar o aplicativo, a reunião já tava lá na metade lá, e ficava chato de entrar na metade. Então beleza, tudo bem, tava aguentando, dava pra aguentar assim, de boa, home office. Então, assim, eu tinha umas coisas de casa também pra cuidar. Eu tava com uns problemas em casa, então das coisas de casa eu tinha que cuidar. Então no home office dava pra cuidar, porque eu fazia meu trabalho, dava uma folguinha, fazia uma coisa ali e outra aqui, sem atrapalhar o trabalho.
Pois, então o que acontece? O vício deles querer tanto saber se o cara tava trabalhando, como eu recém tinha entrado na empresa, o que eles fizeram bem no meio da pandemia? Mandaram eu ir trabalhar. Inventaram que a minha internet tava muito ruim, que eles não estavam conseguindo acessar não sei o que. Eu até acabei arrumando a internet, as minhas linhas aqui, meu roteador, tudo melhorou muito, 100%. E mesmo assim eles continuaram botando defeito. Então eles me deram um prazo, né? Se eu não colocasse a internet deles, eu teria que voltar a trabalhar. Foi bem isso aí. E não conseguiram desconto pra mim. Não conseguiram aquele negócio de assinar, o termo aquele de... Eu esqueci agora. É uma validade lá, por 1 ano. Eles não conseguiram fazer com que eu pudesse cancelar a qualquer momento. E foi isso que aconteceu. Eles mandaram eu trabalhar lá no meio da pandemia. Legal, beleza. É até melhor ir lá trabalhar. Mas o que aconteceu? Como eu não podia levar Covid pra casa, como eu não podia levar o Covid pra casa, e eu comecei a entrar mais ou menos... Começou a me dar uma ansiedade. Comecei a entrar na ansiedade. E foi bem isso que aconteceu. Foi muito. Comecei a ter ansiedade. Comecei a ter um déficit para fazer uns trabalhos. Meu progresso, meu desempenho foi caindo bastante, muito. E como eu tava falando, eu tava com medo de levar Covid pra casa, por conta do pessoal que vinha da rua. Tinha o setor que eu trabalhava, tinha um pessoal que vinha da rua, e o que eles faziam? Em vez de ir pro setor deles, eles passavam no meu setor pra conversar, pra falar besteira. E aquele clima de empresa, sabe? O cara vinha lá da rua direto. O cara atendia vários clientes, vinha da rua diretaço. E ia pra sala. Ia lá na sala onde nós estávamos trabalhando. Então isso começou a me dar uma ansiedade, pelo menos uma organizaçãozinha podia ter. E o meu estágio que eu tava fazendo lá acabou e eu fiquei praticamente só nesse emprego, e as aulas tinham acabado. E eu fiquei nessa ansiedade. Ansiedade. Pessoal, tá muito tarde. Eu tô muito cansado, muito mesmo. Tô desde cedo em progresso. Amanhã, pela manhã, eu vou gravar novamente esse programa. Vou dar continuidade nele. Tá bem?